Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes, canal Arte da Guerra. O nosso assunto de hoje é fascinante. Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, como preferirem aí, comandante militar. Então nós vamos analisar alguns aspectos, tá? Das decisões do Mao, algumas lideranças, o que ele enfrentou, mas primeiro eu preciso falar de como era a China, tá? O ambiente no teatro de operações da China nas guerras que o Mao travou. Vamos dar uma olhada. Bom, gente, esse é o Mao Tse Tung, ou Mao Zedong, como alguns preferem aí. Ele nasceu em 1893 na China e morreu em 1976. Ele era professor de formação, gostava muito de escrever poesias, tá? E tinha um entendimento da mentalidade política da China que era uma coisa fora de série, tá, gente? Bom, é preciso entender o panorama social da China daquela época, né? A China do final do século XIX, início do século XX, e que vai até a tomada do poder pelos comunistas em 1949, quando eles vencem efetivamente a Guerra Civil. Um país dominado por senhores da guerra, um país que não tinha se libertado ainda do feudalismo, era um país profundamente agrário, tá? E a pobreza graçava por todos os lados. Então a situação do camponês chinês era tão ruim que eles praticamente não viram assim grandes desvantagens aí quando houve essa mudança de governo. Bom, é lógico que essa visão dos camponeses ia mudar muito depois que o Mao começasse a implantar os planos do grande salto para frente, que eu vou falar depois aí, tá em 1958. Mas no começo eles não tinham muito para onde correr não, e essa força camponesa ajudou a fornecer muita mão de obra, tá, para o exército do Mao. Mas vamos prosseguir dando uma olhada no panorama da China. Bom, aí vocês veem as fotos de algumas mulheres chinesas que eram obrigadas a enfaixar o pé desde criança, tá? Esse pé ficava apertado anos a fio e ele se deformava, ficava um pé pequeno. Por que isso? Porque era um fator de beleza na China. Era muito apreciado as mulheres que tivessem os pés pequenos, então isso começava na infância, tá? A mulher que tivesse o pé pequeno era valorizada para o casamento. O Mao acabou com isso, né? Isso foi mérito dele. Mas eu coloquei essas fotos para vocês terem uma base de como era a situação da China no século XX, tá? Bom, no início dos anos 1970, o secretário de Estado americano, que era o Henry Kissinger, né, no processo de reatamento das relações dos Estados Unidos com a China, que moldou o mundo que nós temos hoje. Aliás, eu falo sempre do Kissinger aqui, qualquer hora eu vou fazer um vídeo dele, porque ele está com 90 e poucos anos e é um personagem fascinante. Mas o Kissinger encontrou com o Mao, né, ele foi felicitar, né, falou, camarada Mao, quero felicitar o senhor porque o senhor mudou a China. O Mao era muito pragmático. Ele falou, eu não mudei a China, eu mudei Pequim, as 10 milhas ao redor, mas o resto da China, a mentalidade continua a mesma. Então vocês veem que ele tinha realmente uma visão muito pragmática do que estava acontecendo no seu país, tá? Bom, gente, você não consegue ser um grande protagonista da história sem ter um contraponto, antagonista. Então aí vocês veem o Mao Zedong, né, e o Chiang Kai-shek, que comandava as tropas nacionalistas, né, que se opuseram ao Mao. Eu vou falar um pouquinho agora do antagonismo dos dois e que acho que explica muita coisa do período histórico da China, tá? Bom, gente, o Chiang Kai-shek era general do exército chinês. Ele tinha uma sólida formação militar, tá? Estudou em diversas academias aí. Era uma liderança, não há nenhuma dúvida disso, tá? O Mao não tinha nenhuma formação, tá? O Mao, ele lia muito, né? E teve a doutrinação comunista. Aí, se vocês me perguntarem, né? Assim, o Robinson, me dá uma razão do porquê o Mao, não tendo nenhuma formação militar, ele acabou vencendo o Kai-shek. O que eu vou falar agora é uma opinião minha, não tomem como verdade. Eu acho que o Mao era mais cruel. Essa é uma realidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Chiang Kai-shek, depois eu vou mostrar a Longa Marcha para vocês. Na época da Longa Marcha, o filho do Chiang Kai-shek estudava na União Soviética. E o Kai-shek pediu para liberar ele. O Stalin não liberou. O Stalin não liberou o filho do Chiang Kai-shek. E fez chantagem, tá? E a realidade é que o Kai-shek fez diversas concessões
ao Mao Tse-tung porque o filho estava refém na União Soviética. Se fosse o contrário, o Mao deixaria morrer. Tanto que a primeira esposa dele morreu massacrada na mão dos nacionalistas. Ele não se importava com parentes, com a vida humana, com nada disso. Então, esse fator de crueldade acabou sendo muito... Os dois eram cruéis, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o Mao era muito mais. Bom, vocês veem a China em 1934, quando o Mao inicia a longa marcha dele, tá? Então aqui vocês têm a parte que o Japão controla, tá? Tudo isso em marrom aqui era controlado pelos japoneses, tá? Aqui vocês têm outros senhores da guerra, porque a China era disputada por vários senhores da guerra, tá? As áreas, os bolsões comunistas em 1934. Depois eu vou mostrar esses bolsões comunistas em 1945, para vocês verem como o Mao avançou, tá? Aqui em verde as tropas do Kuomintang, que era o Chiang Kai-shek, tá? E isso aqui também estava na mão, em laranja estava na mão do Império Japonês. E essa faixa aqui era controlada pela União Soviética e era muito usado para passar armas e outras coisas para o Mao Tse-tung. Agora eu vou mostrar para vocês a longa marcha que foi a fuga do Mao Tse-tung em relação aos nacionalistas em 1934. Bom, tá aí, tá? A fuga que o Mao e as suas tropas empreendem a partir de 1934, fugindo da perseguição dos nacionalistas, tá? O Mao perdeu muitas tropas, essa que é a verdade, tomou muitas decisões imprudentes ali, muitas decisões erradas, tá? Eles colocam como se fosse uma grande vitória, uma epopeia, mas não foi bem assim, tá? Teve muito desastre ali, fizeram muita bobagem, perderam 1/3 das tropas, mas ele conseguiu chegar onde queria, refugiar o exército e depois contra-atacar as tropas nacionalistas no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu o seguinte: os japoneses ocupavam uma parte da China, o Mao Tse-tung e seus comunistas ocupavam outra parte, tinha senhores da guerra e o Kai-shek com os seus nacionalistas, como vocês viram, né? E os americanos davam muito recursos, tanto financeiros como militares, para o Chiang Kai-shek. Só que a certa altura eles notaram o seguinte: o Kai-shek estava mais preocupado em combater as tropas comunistas do Mao do que combater propriamente os japoneses. Aí perguntaram para ele o porquê, né? Por que você combate os comunistas e não combate os japoneses? Ele dizia o seguinte, que os japoneses são doença de pele, os comunistas são doença do coração. Então vocês notam que comunistas e nacionalistas, Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek eram inimigos figadais e irreconciliáveis. Então é o seguinte, embora tanto os comunistas quanto os nacionalistas combatessem os japoneses, eles estavam mais preocupados em se matar. O fato é que é o seguinte, o Japão é derrotado em 1945 e vamos ver como é que ficou esse panorama então na China. Então aqui vocês têm a situação como era em 1945 até 1949, tá? Então vocês veem as tropas do Mao descendo aqui a partir da Manchúria, eles capturaram muito material dos japoneses, os soviéticos também entregaram bastante material para os chineses, além de treinamento, principalmente da oficialidade, tá? Das lideranças, e eles vêm descendo e fazendo a lenha nas tropas nacionalistas. Uma coisa tem que ser colocado, gente. Apesar dos nacionalistas receberem muito material dos Estados Unidos, o moral das tropas comunistas era muito maior. Eles tinham comissários políticos, o pessoal realmente estava motivado, e também porque se não tivesse, eles passavam fogo mesmo. Tá? Ali tinha deserção de ambos os lados, mas a disciplina do exército comunista era melhor. O Chiang Kai-shek era um bom general, um bom líder, mas não tinha muito o que fazer não. O fato é que provavelmente para aquela época, tá, chegou a era das ideias do Mao, não tinha como, ia ser muito difícil deter isso. No final eu estou mostrando aqui para vocês Taiwan, tá, que é para onde as tropas do Chiang Kai-shek fugiram, estão lá até hoje, é a China nacionalista ou Formosa, existe muita disputa da China aí com Taiwan. Bom, esse aí é o Peng Dehuai, um dos melhores generais que a China teve, tá? Ele foi vencedor na Guerra Civil, lutou na Guerra da Coreia também, só que depois ele foi afastado pelo Mao na Revolução Cultural e só foi reabilitado no final da vida pelo Deng Xiaoping. Era um excelente general, mas ele tinha um defeito, né? Ele poderia fazer sombra ao Mao Zedong. O Mao, como Stalin, o Hitler, não gostavam muito de gente que fizesse sombra a eles, não.
Bom, gente, o Mao cometeu grandes erros táticos, tá? Mas tem que ser dito a favor dele o seguinte, ele era um organizador muito hábil. O fato dele ter preparado a guerra contra o Kai-shek em 3 fases. A primeira fase, na fuga dele, ele começa a organizar aqueles bolsões, na segunda fase ele consolida, e na terceira, até então, uma guerra de guerrilhas, a primeira e segunda fase, na terceira fase ele faz uma guerra convencional contra os nacionalistas. Mas ele cometeu erros enormes aí. Na Coreia, o que se critica é que os chineses só fizeram uso de ondas humanas, eles não usavam muito artilharia e aviação, mas também quase nem tinha, né? Eu acho meio injusto nós imputarmos aí essa crítica a um exército com tanta carência de material quanto os chineses tinham. O fato é que ele não tinha muito respeito pela vida humana. Isso, em alguns lances da história militar, é um defeito, em outros, infelizmente, é um ponto que conta a favor, tá? Então tem muita coisa para ser dita sobre o Mao. Eu falei do Peng Dehuai para vocês, mas teve outros também, generais muito bons, mas ele não queria que fizesse sombra. Ele afastava esse pessoal, acabava caindo no ostracismo. Isso é mais ou menos comum entre os ditadores. Vocês verem que, se vocês analisarem a biografia do Stalin, ele afastou o Zhukov depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, a favor dele também tem que ser dito que o Mao entendeu, como poucos líderes, tá, a importância do quadro político numa guerra revolucionária. Então ele dava muita importância à organização política, tá, dos seus efetivos, e isso foi decisivo. Eu falo sempre aqui no canal que a política é o cachorro e a guerra é o rabo, gente. É o cachorro que abana o rabo e não o contrário. Então, embora ele não fosse lá um comandante militar com suprema habilidade, ele manejava as peças políticas do tabuleiro como ninguém. Por exemplo, eu acho que ele não gostava da União Soviética, ele não gostava dos russos, mas ele sempre conseguiu o apoio da União Soviética. Ele não era o favorito dos soviéticos para assumir o comando do Partido Comunista, a luta na China, mas ele acabou se impondo, ele soube se impor. Ele manejava, ele entendia como é que funcionava a cabeça dos chineses, ele entendia a maquinação política necessária para chegar no topo e chegou. E quando tentaram derrubar ele, nos anos 60, depois dos erros que ele cometeu, ele fez uma jogada de mestre que foi a Revolução Cultural. O temor que os chineses tinham do Mao, né, e a reverência era tão grande que no final da vida ele era praticamente, estava imobilizado pelo mal de Parkinson, mas ele era mantido ali como uma figura simbólica. Ele já mal falava, né, parece que só a enfermeira entendia o que ele dizia, mas ele continuava pelo menos como uma figura simbólica ali e dando as cartas. Bom, gente, o Sun Tzu costumava dizer o seguinte, né, que um dos fatores mais importantes na arte da guerra é conhecer o seu inimigo. Então vocês têm que conhecer o Mao Tse-tung, mesmo quem não gosta dele. E para isso eu indico esse livro, Mao, a História Desconhecida, tá? Os autores são consultores do canal History. Esse livro já virou uma referência para quem quer conhecer a história do Mao Zedong. E tem umas passagens saborosíssimas lá que explicam bastante a China que o Mao encontrou. Por exemplo, as mulheres na China não tinham nome, né? Então, se uma mulher nasceu na família Lu, ela ia se chamar Mulher Lu número 4. Era uma coisa de doido. E um dos méritos que o Mao tem, o livro coloca isso também, foi que ele devolveu para o Estado chinês o monopólio da violência. Porque até então, mostrei para vocês, a China era controlada por diversos senhores da guerra. Então, ele desarmou a China. Um diplomata russo conta nesse livro que ele sabia que você estava operando em áreas dominadas pelos comunistas, porque tinha uma proliferação muito grande de lobos ali. Por quê? Porque os comunistas desarmaram os camponeses, então os lobos aumentavam, né, proliferavam nessas áreas. Então o livro é interessantíssimo, só que são 900 páginas, tá? Tem que ter disposição. E disposição está na nossa lista de desejos do canal. Bom, gente, outro livro que vai interessar muito a vocês é esse aqui, A Grande Fome de Mao, tá? O que acontece é o seguinte, o Mao, quando ele assume a China, a pobreza era muito grande. Só para vocês terem uma base, no século XX tinha gente que não tinha nem dinheiro para comprar roupa na China. Tinha gente que andava sem roupa na China. E é um clima inclemente, né? Eu lembro sempre isso. Então, entre 1958 e 1962... o Mao achou que a China poderia superar a economia da Inglaterra. Então ele fez uma série de reformas ali, ele quis tirar o país do estágio agrícola para passar para uma potência industrial, para isso precisava industrializar, fazer siderurgias, etc.
E acabou que foi um desastre, milhões de pessoas morreram de fome, há quem fale em 40 milhões de mortos aí, parece que 1/3 das casas do país foram destruídas, era uma coisa de louco. O livro vale a pena ser lido porque mostra o que é loucura, tá, de uma liderança em tentar fazer do país algo para o qual ele ainda não estava pronto. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Conforme eu falei para vocês, o vídeo é só uma introdução a esse personagem, né, que é importantíssimo para a nossa história, que é o Mao Tse Tung. Nós devemos, alguns chamam de Mao Zedong também, é meio difícil aí acertar a pronúncia do chinês original e a grafia, então é uma loucura. Mas é importante que vocês conheçam. Gente, eu falo o seguinte, leiam biografias, é importantíssimo para vocês. Vocês vão começar a entender o mundo, entender como as pessoas fizeram as suas decisões, a arquitetura de pensamento que existe por trás de cada decisão, tá? E é importante para a nossa vida também, porque as biografias, elas mostram os mecanismos e até alguns atalhos, em alguns casos, alguns atalhos. Você fala, o sujeito fez assim, funcionou. Lógico, você tem que olhar que ele se deparava com outras condições. Outra coisa, pessoal, eu postei ontem um livro do Mao Tse Tung na nossa comunidade, deu muita polêmica. Então tem o pessoal de direita, de esquerda, que o pessoal de direita dizendo que ele foi um assassino, o pessoal de esquerda fala que nós estamos falando mal dele. Na verdade, o livro foi postado ali para reflexão. O objetivo do canal Arte da Guerra é exatamente trazer uma discussão lúcida, uma discussão embasada, tá? E trazer reflexão. Não adianta, pessoal, buscar consolo ideológico. O que eu vejo muito aqui é isso. A pessoa às vezes é de direita, é de esquerda, e ela vem buscar aquele amparo ideológico, tá, para a visão de mundo dela. Não é isso que o canal busca, tá? Nós buscamos um debate saudável aqui. Então não adianta querer botar rótulo, dizer que o livro foi colocado ali por isso ou por aquilo. O livro foi colocado para provocar a discussão e buscar o estudo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero lembrar para vocês que hoje às 17 horas eu vou fazer uma live aqui no canal para debater projetos militares, tá? Com base no vídeo do F-35 que eu lancei aqui na sexta-feira, tá ok? Então nós estamos voltando sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!